Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade, podcast que você acompanha semanalmente para ter mais informações sobre saúde, qualidade de vida e como ter uma melhor performance também no trabalho. Hoje a gente vai falar de um problema que abrange 285 milhões de pessoas, segundo a OMS. São problemas relacionados à visão. E claro, ninguém melhor para falar sobre isso como uma médica oftalmologista, que eu tenho o prazer aqui de receber, doutora Juliane Santos. Seja bem-vinda. Prazer, obrigada, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Juliana, que é médica oftalmologista formada pela UFG, com um doutorado na Universidade Federal de São Paulo e formação internacional em Londres. Então tem muito para nos explicar aqui sobre como manter uma melhor saúde dos nossos olhos. Depois da vinheta. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Que bom a gente poder falar desse assunto que é tão recorrente. O SESI, quando ele faz ações sociais, o serviço que é mais demandado é sobre oftalmo, né? E os números também apontam isso. 285 milhões de pessoas, segundo a OMS, têm queixa sobre visão prejudicada. 35 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE, também têm algum tipo de problema na visão. Por que é tão recorrente problemas na nossa visão? Bruno, infelizmente, muitas pessoas são cegas ou têm cegueiras legais por dificuldades visuais que são resolvidas facilmente, como, por exemplo, óculos. Por incrível que pareça, muitas pessoas não conseguem enxergar simplesmente porque não têm acesso aos óculos. A miopia é uma situação que tem aumentado muito e acredita-se que no final de alguns anos, 50% da população vai ser míope. Então, é um problema de saúde pública mesmo. Sim. E é importante a gente divulgar, falar sobre isso, sobre os cuidados, sobre buscar um atendimento, porque às vezes até um desempenho no trabalho da escola pode estar sendo prejudicado por causa da dificuldade visual. Existe uma série também de estudos que evidenciam isso. Alunos que têm baixa performance na educação, mas porque eles têm um problema de visão que nem é diagnosticado. Sim. E aí, às vezes, isso pode prejudicar, claro, toda a jornada dessa criança, né? Sim, e adultos também, porque a gente tem visto uma procura grande de adultos que estão ali entre 40, 50, 60 anos de idade, que estão entrando numa nova faculdade. Sim. Ou que estão aprimorando seus conhecimentos, e acredita-se que o número de pessoas entre 40 e 50 anos vai aumentar muito nas universidades nos próximos anos, e essas pessoas aí vão ter outros problemas, como por exemplo a questão da vista cansada, aquela dificuldade para perto, e daí a pessoa fala: doutora, mas se eu olho ali para onde o professor está escrevendo, depois eu olho para perto e não enxergo nada, ou demora para eu fazer o foco, ou um óculos X ou Y às vezes não atende às necessidades daquela pessoa, que tem que olhar para o computador, que é uma distância X, para o óculos, para perto e para longe. Então, todas essas são situações que são facilmente resolvidas, desde que a pessoa vá lá, faça uma consulta e a gente analise o melhor óculos ou o melhor tratamento cirúrgico para resolver a situação da pessoa. Doutora, você foi falando, eu fui ticando na minha cabeça, assim, ó, eu atendo todos esses quesitos. Vista cansada, dificuldade para ver no computador, para ver de perto. Você acha que o excesso de tela, que tem sido, claro, cada vez mais preponderante, né, nos últimos anos, tem sido um motivo também do aumento da incidência de problemas da visão? Bruno, essa foi uma pergunta, assim, fantástica. Muito obrigada pela pergunta. Primeiro, porque os estudos mostram que esse boom de miopia no mundo, ele tem acontecido não só por causa do excesso do uso de celular, tablets, computadores, mas porque as pessoas passam muito tempo em atividades indoor, atividades dentro ou das empresas ou dentro de casa. Então, atualmente, as pessoas têm feito poucas atividades ao ar livre. E a gente achava que era só o excesso de tela, mas os estudos comparando pessoas que ficavam muito tempo lendo, fazendo essas atividades,
e se expunham ao sol e outras que não se expunham ao sol, tinha uma diferença muito grande. A exposição ao sol é muito importante para a saúde ocular, inclusive para diminuir essa questão da miopia, para evitar a progressão da miopia. Então, hoje a gente tem orientado para os pais que chegam com crianças que já estão com miopia avançando muito rapidamente, a estimularem os filhos a fazerem atividades ao ar livre. Inclusive, a Sociedade de Pediatria tem indicado isso, pelo menos umas 4 horas por semana. E a exposição a telas do computador também causa um outro problema que causa desconforto, dificuldade visual, que é o quê? O olho seco. Então, quando a gente está atento à tela do computador ou do celular, nós temos uma tendência a piscar menos do que o habitual. E isso aí faz com que o filme lacrimal se quebre e a pessoa não piscou de novo ainda para voltar a criar aquele filme que protege o olho, a mucosa do olho. Mucosa não é uma estrutura que foi feita para ficar em contato com o ar. Então, o filme lacrimal, ele cria uma película na frente do olho que protege a mucosa do olho. Se a gente está ali, grudado no computador, e vocês podem prestar atenção, olha alguém que está mexendo no computador ou celular, se vocês ficarem prestando atenção, a pessoa pisca muito pouco. Sim. E isso aí causa um olho seco ao longo do dia. Geralmente, no início da manhã, se a pessoa piscar, volta a ficar bom. Quando chega no começo da tarde, às vezes ela pisca, passa um pouquinho e já está tudo embaçado de novo. Então, a gente orienta o quê? Que a pessoa que usa o computador, trabalha nisso o dia inteiro, que é a imensa maioria, né? A gente hoje em dia não tem como ficar sem isso. As pessoas precisam, a cada 20 minutos, darem um descanso da tela e olharem para o horizonte. Quando a gente olha para o horizonte, a gente faz 2 coisas. A gente vai piscar mais pouquinho, e a gente relaxa um músculo que fica lá dentro do olho, que é o músculo ciliar, que contrai a lente que faz o foco para perto. Então, a gente também descansa o olho. Então, 2 coisas importantes para todo mundo que usa aí computador o tempo todo, trabalha horas e horas, chega em casa, ainda vai estudar, fazer uma pós-graduação. Faz esse descanso a cada 20 minutos, olha para o horizonte e pisca. E pode usar também lágrimas artificiais, se mesmo assim você sentir que está tendo algum desgaste. É interessante ter uma técnica que muitos utilizam para estudar, para trabalhar, né, para aumentar a produtividade, que é a técnica Pomodoro. Não sei se você conhece. Como é? Consiste basicamente em você dividir suas atividades em blocos de tempo de 25 minutos, com um intervalo programado de 5 minutos. Então, você programa um timer, eu vou fazer essa atividade nesses próximos 25 minutos. Se concentra nela ao máximo e depois você tem uma interrupção programada, tá? Para você justamente conseguir abstrair um pouco a mente, fugir dessas situações, né? Ter uma limpeza, uma clareza mental, e aí você volta no outro bloco de 25 minutos. E é legal isso que se encaixa com essa dica da senhora. Totalmente. Você pode trabalhar nesse período. Aí você para esses 5 minutos, que é justamente para limpar a mente, e aproveita para limpar as vistas, olhando para o horizonte, né, e conseguir ter uma saúde ocular melhor também. Sim. Que coisa bacana. Doutora, esse excesso de tela não vai acabar, não vai mudar, né, só tende a aumentar. Eu até estava estudando sobre a CES, uma maior feira de tecnologia que ocorreu semana passada em Las Vegas. Eles estão já indo por uma vertente de novas tecnologias como os vestíveis mais inteligentes, aparelhos conectados ao corpo, aparelhos que vão ser concierges pessoais, que tendem lá na frente a ser talvez um substituto do celular, porque a inteligência artificial está cada vez mais aprimorada e eles começam a ser mais responsivos por voz, por gestos. Mas até que esse futuro chegue, a gente vai estar e vai continuar inundado por telas. Tem alguma prevenção a isso? Porque uma medida, a senhora já citou, são medidas aí que a gente pode utilizar no dia a dia. Mas quem tem justamente filho pequeno, por exemplo, como que pode controlar um pouco melhor para que isso não seja motivo de um agravamento de um problema de visão? Olha, eu acho que se alguém tiver essa resposta, me passa.
É difícil, né? Eu também tenho um filho de 14 anos e a gente tenta tirar um pouco as telas, a gente tenta arrastar esses meninos para fazer alguma atividade ao ar livre e realmente é um desafio para nós mães. E eu acho que esse desafio vai ser cada vez maior porque quando eu era criança a gente saía para brincar na rua, né? E hoje a brincadeira deles realmente o celular, o joguinho ali, é o PS4, um monte de coisas que eles têm ali na tela, inclusive algumas coisas que eles aprendem. Por exemplo, meu filho aprende xadrez online. O que é muito legal também. Que é muito legal. Então, assim, e eu vejo também uma coisa muito interessante. Eu vejo que coisas que eles estão lançando vagarosamente no meu âmbito profissional, que a gente vai ter que lidar, técnicas cirúrgicas, jeito de operar e tudo, que eles já lançaram ali nos joguinhos. Sim. Então, eu vejo meu filho fazendo em jogos coisa que eles estão simplesmente jogando assim lá longe pra gente vislumbrar que a gente vai ter que chegar lá. Então tem essa questão para eles interessante, que é até da habilidade manual de lidar com situações que a gente vai ter que lidar no futuro, né? Então, é interessante, mas tudo na vida tem que ter um balanço, né? Sim. Tudo a gente tem que ter um equilíbrio, eu acho que a gente tem que ter um esforço contínuo como pai e mãe de, sim, dar essa oportunidade para o filho, porque eles vão ter que aprender, sim, e é interessante que eles aprendam a mexer com tecnologia, com esses controles, com tudo que que eu vejo que eles vão jogando nos jogos, para que a criança já cresça confortável dentro daquela situação que eles vão aplicar em um monte de outras coisas profissionalmente. Mas, ao mesmo tempo, tirar a criança dali para esporte, eu acho muito importante, porque hoje a gente vê um número grande de pessoas deprimidas, e a gente sabe que isso está diretamente associado ao número de tempo que a pessoa fica ali no computador, em jogos. Então, tem essa questão da saúde mental, que é algo muito preocupante, e a atividade física, ao ar livre, esporte, ela ajuda a gente a trabalhar a mente com outras coisas que vão ser importantes para fortalecer a pessoa do ponto de vista pessoal e profissional, para lidar com os problemas, com as situações da vida real, né? Perfeita essa abordagem, porque o SESI tem toda uma abordagem também no esporte, com práticas como iniciação esportiva, em várias modalidades, porque justamente a gente acredita que os valores que se aprende no esporte levam-se para a vida toda. Trabalho em equipe, liderança, comunicação, resiliência, saber ganhar, saber perder, que é tudo isso que a gente faz nas empresas. São essas soft skills que trabalhamos nas empresas todos os dias e que se aprende isso no esporte. E é mais um motivo também para tirar o filho, adolescente, criança, né, de dentro de casa, de trás de uma tela, para ele se socializar com outras pessoas na vida real, porque no virtual eles socializam, que é uma beleza. Cuidar da saúde e ainda assim adquirir essas competências, né? Eu acredito fortemente no esporte como uma mola propulsora de saúde e também de educação. Sim, cada dia eu tenho mais certeza disso. Essa questão da saúde mental, de você estar ali no trabalho, de repente você sai, vai e faz um tênis, joga um futebol, sei lá, faz qualquer atividade física, aquilo ali, se você está numa situação de cansaço, ou às vezes ansiedade, ou depressão, aquilo ali é algo muito importante para ajudar a pessoa a lidar com isso. E essas a gente sabe que são situações que estão cada vez mais frequentes. Então, já existem estudos publicados, inclusive, mostrando a importância de esportes no controle de ansiedade. Esporte, musculação, qualquer atividade assim que vá te ajudar nesse processo. Não só, às vezes a pessoa quer aquela coisa rápida, né? Eu vou ali no psiquiatra e eu quero um remédio. Às vezes o remédio vai ajudar mesmo, mas só o remédio não resolve. Você vai ter, sim, que colocar na sua rotina. E uma vez que a gente internalizou a rotina, que é importantíssimo, faça chuva ou faça sol, eu tô achando legal, eu tô assim cansado ou não cansado, eu vou pro esporte, ou eu vou pra musculação, ou eu vou pra minha aula de yoga, ou eu vou pra sei lá o quê, você vai perceber que cada dia isso vai te fazer um bem
Cada dia você vai estar se sentindo melhor para trabalhar, para fazer suas coisas no dia a dia, e isso aí acaba sendo importante, é muito importante também para a vida pessoal, familiar, para todo mundo. Até porque o esporte também, a atividade física de forma geral, ele tende a gerar, liberar uma série de neurotransmissores, né, que dão prazer, dão uma sensação de bem-estar, né, a dopamina, a endorfina, baixo cortisol, que é o do estresse. Sim. E isso já no curto prazo, isso em uma aula que você faz, você já sai de lá mais revigorado. E no longo prazo você ainda tem uma melhoria estética. Além da melhoria na Sim. saúde, tem a melhoria estética e, claro, todo mundo gosta, né, de se sentir bem, se sentir bonito, né, de ter uma autoestima elevada. E a saúde também da visão está relacionada a isso, né? Uhum. Hoje, óculos, ele pode ser utilizado tanto como uma ferramenta estética, tem gente que gosta de ter esse estilo, Sim. e gente que não gosta, tá muito fácil de resolver o seu problema, às vezes com tratamento, cirurgias. Hoje está muito avançado o tratamento para a saúde dos olhos, não tá, doutora? Tá. A oftalmologia é uma especialidade muito ligada à tecnologia. Então, assim como a tecnologia está avançando muito em vários setores, a oftalmologia não ficou atrás. Então, situações em que a gente não tinha solução até relativamente pouco tempo atrás, hoje a gente consegue resolver. Tanto prevenir doenças quanto tratar situações, né? De forma muito segura. No caso dos óculos, então, aí que a coisa ficou maravilhosa. A gente saiu de uma situação de 30 anos atrás em que a gente não tinha alternativa para hoje em que a gente tem tanto aparelhos diagnósticos para identificar aquelas pessoas que são bons candidatos para o laser, ou seja, que o olho é um olho saudável para receber o laser, quanto a tecnologia do laser, que é extremamente precisa a ponto da gente conseguir refinamentos ali de 0,25, meio grau. Então, a pessoa às vezes chega assim, doutora, mas se eu for para o laser eu vou corrigir tudo? Sim. Se a pessoa tiver miopia e astigmatismo, as duas coisas vão ser corrigidas. Se a pessoa tiver miopia, astigmatismo e presbiopia, que é a vista cansada, a gente consegue, com o laser, corrigir as três coisas numa aplicação só. E essas aplicações são ali, doutora, é demorado, como é que é e tudo? Não, são alguns segundos só. E é uma recuperação muito rápida. Eu falo para os meus pacientes assim, a sensação que dá é que a pessoa entrou por um portal, assim, chegou sem conseguir enxergar, passou por um portal e saiu do outro lado enxergando. Assim. Para mim é algo muito bom de participar disso, né? Ver essa transformação e depois receber o paciente no outro dia falando, nossa, eu já estou enxergando tudo. Me mandar mensagem no final de semana. Esse final de semana eu já vi filme legendado sem óculos. Que legal, isso é qualidade de vida, gente. Poxa, é isso que faz sentido no nosso dia a dia. E vou dar um relato pessoal. Há uns 15 anos eu fiz a cirurgia refrativa. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Disparado, doutora. Porque eu odiava usar óculos, né? Me incomodava, eu também achava feio, não me adaptei bem. Não gostava de usar lente, certo? E aí o óculos eu sempre esquecia, dormia em cima dele, sentava em cima, esquecia em casa, esquecia no trabalho. Ou seja, eu ficava cego a maior parte do tempo. E aí eu nem percebi que eu tinha uma qualidade de vida tão ruim. Resolvi por fazer a cirurgia, isso há muito tempo atrás, e olha que já era avançado naquela época. Uhum. Goiânia tem um dos maiores parques de atendimento oftalmo do Brasil, talvez do mundo. Nós somos realmente especialistas nisso aqui, né? Já vista a doutora Juliane que está aqui conosco. E aí, doutora, eu resolvi fazer a cirurgia. E foi como você falou. Eu entrei para a sala, né, claro, fiz todos os exames antes, em coisa de 20 minutos, a cirurgia já tinha terminado. Eu saí de lá, a gente sai com um tampão, pelo menos era assim naquela época, não sei como é que está hoje, mas o tampão que permite que você olhe através dele. Eu saí enxergando. Uhum. É tão simples isso, é tão bobo talvez, mas é de uma relevância tamanha para quem passa, porque eu não conseguiria ver você com nitidez naquela ocasião. E hoje eu consigo ver sua expressão facial, né, com facilidade. Isso quer dizer que
naquela época, para eu paquerar, ficou muito melhor. Eu nem percebia que isso era algo relevante, né? Para dirigir ficou muito melhor, para ler ficou muito melhor. Ou seja, é um aumento na qualidade de vida com uma coisa tão simples que eu falo, poxa, se eu soubesse, tinha feito há muito tempo antes. E olha que naquela época a gente não tinha essa tecnologia de hoje. Hoje você citou até vista cansada, que a cirurgia já resolve isso. Fala um pouquinho mais, o que é essa vista cansada? Quais são os sintomas? E como é que é esse novo tratamento? Bruno, a vista cansada é aquela dificuldade que aparece depois dos 40 anos de idade. Então, geralmente, as pessoas ali em torno de 40, 50 anos de idade, que antes não precisavam usar óculos, ou às vezes usavam óculos que servia para todas as distâncias, começam a não conseguir mais enxergar o celular, nem às vezes a pessoa fala assim, eu vou ler um livro, eu não consigo. Então, qualquer coisa que a pessoa vá tentar ver para perto, ela não consegue mais e começa a ficar realmente 100% dependente dos óculos de leitura. Isso incomoda muito, porque hoje em dia a maior parte das atividades a gente faz ali no celular, né? A maior parte das atividades é perto, o trabalho, tudo é perto. Então, perder a visão de perto é algo muito ruim. E algumas pessoas não conseguem se adaptar a óculos multifocais, que é aquele que tem longe, intermediário e perto. Ou às vezes se adaptam, mas não querem essa alternativa. Então, o Presbionde, que é o tratamento a laser para presbiopia, ele veio para resolver isso de uma forma muito segura e tranquila. Esse ano, aliás, no início do ano passado, o Dr. Dan Reinstein publicou um artigo numa das principais revistas oftalmológicas do mundo, em que ele operou pilotos com essa técnica. Então, ele operou 23 pilotos que já tinham presbiopia, e você imagina a dificuldade do piloto, porque ele tem que olhar, inclusive, para cima. Como é que ele vai olhar para cima e ver alguma coisa perto, se o grau de perto está embaixo no óculos, entendeu? Então, é uma confusão. E, ao mesmo tempo, a pessoa precisa de uma qualidade de visão muito grande, porque eles são passados em testes rigorosos de visão para continuarem podendo atuar profissionalmente. Então, o Dr. Dan publicou um artigo em que ele operou 23 pilotos com resultados muito bons. Então, é uma tecnologia que quem quer realmente ficar livre desses óculos de leitura, óculos multifocal, tem mais de 40 anos, é uma técnica, assim, maravilhosa, muito segura, com a mesma segurança do laser que você fez para tratar provavelmente só miopia ou astigmatismo na época, né? E realmente é algo que poucas pessoas sabem ainda que tem essa alternativa. Às vezes a pessoa fica achando que tem que ficar aguentando mesmo os óculos. Mas não, tem uma alternativa muito boa. E o laser que a gente tem aqui em Goiânia é exatamente o mesmo laser que o Dr. Dan Reinstein tem em Londres. Então, não existe uma outra tecnologia melhor para tratamento da presbiopia. E a gente tem essa alternativa aqui em Goiânia, que foi uma das primeiras capitais que recebeu o laser. Goiânia sempre à frente quando o assunto é oftalmologia. Eu fico muito orgulhoso, né, de vocês, nossos médicos, que estão sempre despontando no nível nacional e mundial. E essa cirurgia também é rapidinha. Ela é como a cirurgia que você fez, é um laser refrativo. Então, nesse tratamento a gente usa 2 lasers. O primeiro laser, o tratamento é 19 segundos, e o segundo laser vai depender um pouquinho do grau e varia aí de 6 segundos a 20 segundos. Todo o procedimento é feito com laser, não tem nada que é feito sem o laser. Então, isso aí dá uma segurança para a gente muito grande. E, lógico, o tempo total entre entrar e sair, como você falou, são 20 minutos mesmo, né? Às vezes a pessoa fica preocupada, doutor, e como que é essa anestesia? A anestesia é só colírio, né? A gente pinga o colírio várias vezes e aí aplica o laser e acabou, também já vai para casa enxergando, como você falou. Lógico, nas primeiras horas fica um pouco embaçado, um pouco sensível à luz, mas depois dessas primeiras 4, 5 horas já está tudo bem. E essa proteção que você falou que usou, que é uma proteção de acrílico transparente. Para que serve essa proteção? Como o procedimento é rápido, geralmente a recuperação visual é muito rápida, não tem dor nem nada, a pessoa às vezes esquece que operou. Já está lendo e tudo. Então, sem querer, às vezes a pessoa vai lá e coloca a mão no olho ou para tirar os óculos, ou pior ainda, para tentar tirar a lente de contato, porque esquece.
né? É aquele cacuete que você tem de muitos anos de usar óculos e tudo. Então, a gente coloca aquela proteção, porque se, sem querer, a pessoa levar a mão no olho, ela não vai encostar no olho, ela vai bater naquela proteção de acrílico. Então, a gente pede para usar ali durante o dia no primeiro, talvez no segundo dia, se a pessoa for uma pessoa que mexe muito nos olhos, e para dormir ali nos primeiros 4, 5 dias, para proteger mesmo a superfície do olho da pessoa não encostar sem querer. Mas realmente é um tratamento, assim, muito seguro e muito eficaz. Gente, é vida. Se eu soubesse, teria feito muito antes. Se você está com algum problema de visão, seja miopia, astigmatismo, ou vista cansada, procura a doutora Juliane, procura nossos oftalmologistas que são renomados no mundo todo, porque é muito bom, é muito fácil, é muito simples e acessível, né, doutora? Uhum. Bem acessível. Tem alguma contraindicação? Essa é uma parte muito importante que você perguntou. Nem todo mundo pode fazer o laser refrativo. E o que a gente tem de melhor hoje é que a tecnologia de exames antes do laser, ela melhorou absurdamente. Então, antes, casos que eram tratados e que às vezes, com o tempo, não ficavam tão bons, porque às vezes a córnea não era tão boa para uma córnea com laser. E na época, né, sei lá, 15, 20 anos atrás, a tecnologia não era tão avançada. Hoje, a gente faz uma tomografia, a gente estuda a biomecânica da córnea, a gente tem como avaliar detalhes extremamente minuciosos da córnea antes de indicar o laser. Isso é a principal coisa. Então, uma vez que eu fiz todo esse estudo na córnea do paciente, identifiquei que ele tem uma córnea boa, que é a imensa maioria das pessoas, a gente vai lá e faz o laser com total segurança. Se a gente identifica que a córnea pode ser uma córnea fraca, que às vezes precisa acompanhar um pouquinho mais, ou que é contraindicado, a gente vai falar, de forma que a gente vai ter essa segurança, inclusive de contraindicar para pessoas que não podem receber o laser. Então, isso é uma coisa que a gente ganhou muito com a tecnologia também e que traz mais segurança ainda nesse universo aí do laser refrativo. Que bacana. Falando em tecnologia, o que mais que você está vendo que são tendências para os próximos anos? Como que essa área está se inovando? É uma coisa que tem melhorado muito, né? Na oftalmologia, a cirurgia de catarata. Sim. Quando eu comecei a fazer cirurgia de catarata, nem vou falar quanto tempo atrás, as lentes intraoculares, elas eram tão ruins, as lentes intraoculares multifocais, que eu nem indicava, porque eu recebia tanto paciente operado em outro lugar que voltava para mim falando, não estou enxergando nada, nem para longe, nem para perto. Você colocava a pessoa para ler, ela estava lendo, mas ela falava, não estou enxergando. O que é esse não estou enxergando? É a qualidade da visão que não era boa. Então, isso melhorou absurdamente. Hoje, quando eu vou fazer uma cirurgia de catarata, eu só não coloco uma lente polifocal, ou seja, uma lente que tem o grau para longe, intermediário e perto, se a pessoa às vezes não tem condição de colocar essa lente, porque essas lentes os convênios não cobrem. Então, a pessoa tem que, vamos dizer assim, pagar um adicional para ter acesso a essa tecnologia. Mas uma vez que a gente pode usar todo o arsenal tecnológico, a gente vai lá para fazer uma cirurgia de catarata, que é para tratar uma doença no olho, e a gente usa esse tratamento para aproveitar e ainda deixar a pessoa livre dos óculos, com uma tecnologia que está cada vez melhor. Então, a gente percebe que hoje, esse ano eu fui no Congresso Europeu de Catarata e Cirurgia Refrativa, que foi em Viena, e então eles mostraram tendências de tecnologias de lentes intraoculares que já são muito boas, mas vão melhorar cada vez mais, melhorando profundidade de foco, segurança, um monte de coisa, avaliação antes também. Então, isso é uma tendência muito interessante. Lentes que podem ser corrigidas com laser. Então, às vezes você fez uma cirurgia de catarata, sobrou um grau, ao invés de ter que mexer na lente de novo, ou aplicar um laser na córnea, você pode chegar lá e aplicar esse mesmo laser refrativo, só que na lente que foi colocada dentro do olho, e moldar ela dentro do olho. Então, é muito interessante. Outra situação que tem melhorado bastante são os tratamentos das doenças de retina.
que retina não é muito minha área, mas a gente observa, por exemplo, o tratamento da degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de cegueira do mundo e, em geral, não é reversível, mas são tratamentos que conseguem paralisar. E agora a gente já está tendo também medicação para tratamento da doença macular retiniana relacionada à idade, uma forma que a gente chama de forma seca, que até então a gente não tinha tratamento. Então já estão surgindo as primeiras medicações, pelo menos para não deixar piorar essa situação. Então a gente está tendo realmente um ganho muito grande em todas as áreas da oftalmologia, nesse sentido de resolver situações que a gente antes não conseguia. Eu tive em Israel há algum tempo, né, em Tel Aviv, né, visitando algumas health techs, né, lá é a Startup Nation, então estava vendo justamente tecnologias na área de saúde. Eu fiquei impressionado lá, estão desenvolvendo um colírio, não sei se você já viu, que ele pretende, claro, em alguns casos, ele corrige a miopia por 4, 5 horas. Uhum. Então você esqueceu seus óculos, você pinga lá o teu colírio, se você for indicado ao caso, e você consegue enxergar sem ele, né, ou de uma maneira melhor durante algum tempo. Então é uma área que não para de ter evolução, né, doutora? É uma área que está sempre se inovando. E quem está nos assistindo pode ter acesso a essas tecnologias que estão no mundo todo, aqui mesmo em Goiânia, tá? A doutora quer falar sobre as suas redes sociais ou como que encontra você? Vocês podem me encontrar no Instagram. O meu Instagram é Doutora Juliane. Doutora não DRA, mas doutora mesmo, escrito completo. Então, Doutora Juliane. Eu atendo ali no Hospital da Visão, próximo ao Shopping Bougainville. Então, se precisarem, eu estou à disposição de vocês. Essa rede social dela vai estar aqui nos comentários, então você pode já clicar lá, já adicioná-la, já entrar em contato para cuidar também da sua saúde e da visão. O que mais, doutora, que você gostaria de passar um recado para o nosso público sobre cuidados com a visão, sobre o teu trabalho? Uma coisa que me veio aqui quando você falou, o que mais que eu poderia falar é não coçar os olhos. Essa semana eu fiz o transplante de córnea de uma menina de 17 anos, por causa do ceratocone, que é uma doença que começa na adolescência mesmo. Acabei de fazer o transplante, desci para a minha sala e atendi 2 pacientes que já acompanhava. Eles tinham ficado 2 anos sem aparecer no meu consultório, já estavam com a doença bem mais avançada, já tinha até perdido um pouquinho de visão. E esse problema, ele piora muito quando a pessoa coça o olho. E às vezes a pessoa até não tem uma predisposição muito grande, mas fica ali coçando o olho, esfregando o olho, isso pode desenvolver problemas sérios na visão, tanto na córnea como, de repente, se você tem uma alteração na retina, um rasgo, um buraco, alguma fragilidade na retina, se você coça o olho vigorosamente, você pode até desencadear um descolamento de retina. Então, não coçar os olhos, gente, é muito importante. Ai, doutora, mas está coçando demais, eu não aguento. Se você não aguentar, você faz isso aqui, ó, aperta sobre o osso, não sobre a bola do olho, porque isso aí, gente, realmente é uma situação que pode causar problemas muito sérios. Muitas pessoas não dão muita moral para isso, mas cada vez mais a gente tem divulgado e falado nas redes sociais sobre a importância de não coçar os olhos. Olha que dica importante, eu não sabia dessa. Aperta por aqui, é isso? Faz isso aqui, e gira os olhos. Faz alguma coisa assim, passa aquela vontade de coçar, até você pingar algum colírio antialérgico, uma lágrima artificial, alguma coisa, mas não esfrega assim lá no olho mesmo. Que dica boa. Uma dúvida, existem problemas também relacionados à saúde dos olhos que são provenientes da diabetes. Pode explicar quais são os problemas, como prevenir também? Em geral, o diabetes ele vai causar problema na retina. E a gente fala que os olhos é meio que a porta do resto do corpo, né? Então, a gente consegue, através de um exame de fundo de olho, em que a gente analisa a retina, a gente consegue ver como são os vasos, como estão. Se os tecidos da retina estão bons, é um sinal de que provavelmente o cérebro, o rim e outros vasos não foram comprometidos pelo diabetes. Então, em geral, os endocrinologistas até pedem para que a gente faça uma avaliação da retina. Em relação aos olhos,
O diabetes pode causar, sim, problemas sérios na retina e levar, às vezes, até uma perda de visão. Então, se você tem diabetes, é importante manter o diabetes controlado para que você tenha uma excelente qualidade de vida por muitos anos e manter a visão. E fazer pelo menos um exame oftalmológico uma vez por ano, porque a gente também hoje tem tratamentos muito eficientes para quem já tem retinopatia diabética. Perfeito. E a melhor maneira de controlar ou evitar diabetes também, todas as doenças crônicas não transmissíveis, é com alimentação saudável, uma prática regular de atividade física, né, uma vida mais equilibrada, é claro, e um acompanhamento médico sempre constante. Poxa, gostei demais desse papo. Se você gostou também, já deixa seu like, né, deixa seu comentário aqui e manda esse vídeo para quem precisa cuidar da sua visão. Quero agradecer aqui a nossa equipe técnica, nosso xará Bruno, a Juliane, a Pamela, ao nosso também colega César, aos nossos sponsors, Sandra Persim, Sandro Mabel, Paulo Vargas. Agradecer você que está nos assistindo aí, a nossa convidada. Muito obrigado, doutora Juliane, né, por ter estado aqui conosco, passando informações tão relevantes ao nosso público. Fico lisonjeado. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição de vocês caso queiram voltar a esse assunto aí de saúde ocular. Ah, se você quer que a doutora Juliane volte, já escreve no comentário. Volta, doutora, que ela vai ter mais um momento conosco para tratar uma dúvida sua específica. E eu sempre encerro esse programa falando, te vejo no futuro. E agora, né, sabendo de como cuidar dos meus olhos ainda de forma melhor, agora sim, com muito mais propriedade, te vejo no futuro.